Vamos então para a parte 8 do módulo de uroanálise. E nessa parte a gente vai falar um pouco sobre micro-organismos e outras estruturas, tá? Inclusive artefatos, tá? Então vamos a eles. Então aqui a gente tem gotículas de gordura, tá? A exemplo do que foi falado antes, com relação aos cilindros graxos, né? As gotículas de gordura que a gente observa nas amostras de urina, usualmente, sob luz polarizada, elas vão formar essa estrutura com aspecto de cruz de malta quando forem provenientes de ésteres de colesterol. O contexto em que a gente observa esse tipo de achado é o contexto do paciente com proteinúria intensa, proteinúria em nível nefrótico. É esse o contexto usual que a gente vai ter este tipo de achado, um achado que está associado ali com o cilindro graxo, com o corpo graxo oval, que inclusive é o próximo elemento. O corpo graxo oval é uma estrutura oval, obviamente, né? Arredondado, oval, enfim. E ele é uma célula tubular renal ou um macrófago. Vejam que, como ele está repleto de gordura, de gotículas de gordura, a gente não consegue identificar o que exatamente, qual célula originalmente ele era, tá? A questão é que é um elemento celular repleto, às vezes tem menos gotículas de gordura, né, dentro dele, não é sempre que ele vai estar cheio dessa forma, mas a gente sempre denomina genericamente essas células como corpo graxo oval, e ele é observado, então, também no mesmo contexto ali do que eu acabei de falar das gotículas de gordura livres, né, e ele complementa a informação ali do paciente com proteinúria em nível nefrótico, né, e é um indicador ali de agressão até no sistema tubular renal, porque as células tubulares e os macrófagos residentes ali é que vão fazer a fagocitose da gordura que tá passando e posteriormente vão ser eliminados na urina, vão morrer ou vão sair na urina, tá? Então, é um achado que complementa este quadro ali da síndrome nefrótica usualmente. Tá? Filamentos de muco são um achado extremamente comum, é sempre motivo de pergunta, né? E aí, assim, o filamento de muco, ele pode estar presente em grande quantidade ou em pequena quantidade, né? Basicamente são essas duas maneiras que a gente enxerga eles, ou eles estão ali, não, não chamam tanta atenção, ou está muito presente, né? E aí, assim, ó, os filamentos de muco, em termos de significado clínico, eles não têm, assim, uma informação, isso significa tal coisa, né? Significa tal condição clínica. Não tem isso na literatura. O que mais acaba acontecendo em termos da observação deles, e aí talvez a principal relevância de se reportar a eles, né, é que quando tem muco na amostra, é muito fácil dos elementos celulares ficarem presos a esses filamentos. E aí a gente tem agrupamentos de elementos de outras áreas onde esses elementos celulares não estão presentes. Então, muito mais o muco, para nós analistas, né, ele é um fator para atrapalhar a gente na contagem, né, dos elementos, do que qualquer outro significado clínico, tá? Então, é um achado que é bastante frequente, né? E em termos de significado clínico, ele não tem, assim, propriamente significa tal condição. Não existe isso na literatura, tá? Mas é sempre relevante a gente reportar. Bactérias, bom, bactérias são um achado, obviamente conectado, ou pode estar conectado com infecção do trato urinário, ou pode ser uma contaminação. A gente pode observar bactéria na forma de bacilo, na forma de cocco, dá para ver os arranjos, eventualmente, em que as estruturas bacterianas estão, tá? A grande questão é que é muito fácil a gente se atrapalhar aqui com relação a bactérias. Então, assim, a observação de bactérias na amostra de urina não indica necessariamente presença de infecção. A não observação não quer dizer que não tenha infecção. Existe um exame que é o padrão ouro para identificar bactérias na urina, que se chama urocultura. Então, bactérias na urina é sempre um assunto muito polêmico, repleto de perguntas, repleto de dúvidas, mas assim, eu tenho uma informação, uma sugestão muito pontual. Quer saber efetivamente se tem bactéria na amostra? Precisa fazer a urocultura. A urocultura é que vai determinar se tem ou não tem bactérias na amostra do paciente de forma segura, de forma precisa, de forma padronizada, sem que a gente corra qualquer risco.
tá? Mas aqui estão representados, então, algumas maneiras com que as bactérias podem se apresentar. Aqui a gente tem bacilos, isso aí não é coloração de Gram, é Stenheimer-Malbin, tá? Aqui a gente tem cocos em arranjo, em cadeia, enfim, né, claramente visíveis, não precisa colocar esse tipo de informação lá, coco em cadeia, assim, quem vai dizer o tipo de bactéria, o arranjo e quem é a urocultura, não a microscopia a fresco do sedimento urinário, tá? Coco em tétrade, só para vocês conhecerem também isso aqui, por causa do arranjo geométrico, muita gente confunde com cristal, tá? Várias pessoas confundem com cristal, mas não é, é bactéria em arranjo de tétrade, tá? Bactérias em forma filamentosa, também a gente pode observar, ficam estruturas gigantescas, e aí a gente fica, nossa, mas o que é isso, né? Bactéria com filamentação e formando esferoplasto, isso aqui é uma coisa que tem pouco na literatura, e o pouco que tem informa esse achado dentro de um contexto de multiresistência e de mau uso de antibióticos. E aí, então isso aí significa, encontrou, quer dizer que tem formas multiresistentes? Gente, de novo, não é isso, né? Não é assim, tem pouca literatura sobre. Né? Aqui é coloração de Gram, tá? Só para mostrar que é um Gram negativo no caso. Isso é Klebsiella nesse caso aí, tá? Mas assim, ó, é um tipo de achado que requer mais conhecimento sobre, mais estudos sobre, mas enfim, é possível, não confundam com fungos, tá? Porque é muito comum confundir com fungo. Equipamento de automação, por causa desse alargamento da parte central, pode confundir essas estruturas com eritrócitos. Então, enfim, é bom conhecer que existe esse tipo de elemento nas amostras, tá? Fungo, né? Levedura na forma de blastoconídeo, como está apontado aqui, na forma de pseudohifa, como está na direita. É um achado usual, um achado frequente. Maior parte das vezes é mais um contaminante do que um agente infeccioso, tá? Mas a gente é reportada a informação ali no laudo do exame do que está sendo observado, tá? Então, leveduras, assim, um contexto onde é mais usual observar levedura é o contexto da amostra de urina do paciente diabético, né? Porque tem grande quantidade de glicose e favorece a proliferação de agentes fúngicos, tá? Tricomonas vaginalis, é o parasita, digamos assim, que nós temos possível, né? Existem outros parasitas, existe o Schistosoma hematóbium também, mas aqui no Brasil nós não temos ele. Claro que algum paciente que tenha viajado para a região endêmica poderá eventualmente apresentar Schistosoma hematóbium na urina, mas assim, em termos de parasita, nós ficamos com o Tricomonas, pode infectar homem ou mulher, tá? Pode aparecer em urina masculina ou feminina, isso aí não tem nenhuma limitação. A gente precisa deles em movimento para poder identificar adequadamente, porque é uma estrutura muito parecida com leucócitos, né? Então precisa que esteja em movimento para que seja identificado adequadamente, tá? Então, muitas vezes as pessoas falam, mas tinha tricomonas, ele estava parado. Olha, honestamente, gente, para ver se é tricomonas ou não no exame a fresco, eles têm que estar se movimentando, senão é muito difícil de fazer a identificação correta. É muito fácil da gente se atrapalhar, tá? Aqui um contaminante, né? Quer dizer, o Enterobius ele tem como característica, né, migrar ali para a região do ânus e do períneo, depositar os ovos ali na região. Então, é possível encontrar os ovos, é possível encontrar larva, né? Mas normalmente o que acaba acontecendo é que é uma coleta que não teve higiene ali, a urina lavou a região genital e carregou os ovos. Bom, você faz um achado parasitológico ali na amostra, mas aqui no caso ele é um parasita intestinal, um contaminante da amostra, né? Então, são coisas separadas, mas olha, eu vi umas boas vezes enteróbios em amostra de pacientes ao longo dos anos de trabalho no laboratório. Tá? Espermatozoides. Espermatozoides são um achado também bastante frequente. Tá? Basicamente, eles não têm significado clínico. Tá? Então, em urina masculina, tu pode reportar sempre. Tá? Não tem mistério nenhum. Não importa a idade. Reporta sempre. Em urina feminina, eu entendo que ele é uma evidência de que não teve higiene, né? Então, assim, precisaria solicitar uma nova coleta,
da amostra da paciente, tá? E aí, claro, assim, a espermatozoide em urina feminina é sempre um ponto de pergunta, de polêmica, sempre um ponto problemático porque, enfim, está conectado com relação sexual, né? Então, se for uma pessoa em idade ainda não sexualmente ativa, uma criança, por exemplo, uma menina, bom, aí nós temos uma situação extremamente complicada, né, digamos assim, então é necessário ter muito cuidado, ter toda a certeza das etapas, do controle de todas as etapas da coleta, da entrega da amostra, né, de como foi coletado, de como foi feito a higiene, enfim, porque ou se não foi feito, enfim, porque aí tu, nessa situação, tu teria uma situação de identificação, digamos, se tudo está correto, é uma amostra de menina e tem espermatozoides, bom, aí tu tem uma situação que é que pode estar conectada, que está conectada com estupro, por exemplo, né? Mas assim, a gente não pode correr o risco de que, sei lá, foi coletado do vaso, a pessoa pegou do vaso sanitário, tipo, né? Tô colocando aqui situações possíveis. Então, o espermatozoide na urina é sempre um achado. Nos homens, tranquilo, reporta sempre sem problemas. Nas mulheres, não é questão de não reportar, a questão é em mulher em idade sexualmente ativa, solicita nova coleta com higiene, né, porque faltou higiene com certeza. Em criança, o ideal é que o laboratório estabeleça o seu procedimento, como vai proceder nessas situações, porque, como eu estou falando, né, denota ali um cuidado, né, de todas as etapas do processo, né, e aí, claro, né, a possibilidade de ajudar na resolução de um caso, por exemplo, de estupro, digamos assim, tá? Mas então, esse é um assunto sempre bastante, que fica sempre assim, digamos, meio nebuloso quando a gente fala sobre, mas é porque tem esses cuidados, essas situações que são possíveis, tá? Corpos espermáticos tem uma única publicação na literatura, tá? É um macrófago que fagocitou os espermatozoides, e aí, assim, não se sabe qual é o significado clínico disso, tá? O que me dá a entender? Macrófago é uma célula que faz limpeza, digamos, né? É uma célula inflamatória ali que remove sujeira, digamos assim. Me parece que por algum motivo, ficou espermatozoides parados em alguma parte do corpo do paciente, em paciente masculino, isso foi reportado somente, e aí os macrófagos estão ali removendo. Se é isso exatamente, eu não sei, como eu falei, tem um único reporte na literatura, tive a chance de ver uma ou duas vezes. Alguns colegas já mandaram imagem disso para mim com dúvida no que seria, então assim, eventualmente aparece, é bom a gente saber que existe, né, esse tipo de achado aí, tá? Fibra vegetal, papel higiênico, guardanapo, enfim, extremamente comum. Uma imagem assim não é difícil de reconhecer, mas às vezes eles são mais largos, parecem até com cilindros, tá? Aí o uso de luz polarizada ajuda bastante porque as fibras vegetais são fortemente birrefringentes, ficam coloridas, então a gente consegue diferenciar com facilidade se é um cilindro ou uma fibra vegetal nas situações onde é duvidoso. Aqui não tem dúvida nenhuma. Esse tipo de estrutura é muito fácil. Se é um pedaço de papel higiênico que eu coloquei no microscópio, tá? E esse várias vezes mandam fotografia perguntando que cristal é esse. Não é cristal, é cristal de talco, é amido isso aí. Então, assim, é amido proveniente de talco utilizado, proveniente especialmente das luvas. Esse aqui o mais usual, é ser proveniente das luvas. Com luz polarizada forma essas estruturas aqui, mas nem precisa de luz polarizada para fazer a identificação dele. O amido é bem peculiar, mas quem nunca viu acha que é algum cristal. E aí várias vezes eu recebo fotografias. Que cristal é esse? Ele não é um contaminante, né? É somente amido que está presente na amostra. Tá bom? Muito obrigado. Vamos lá para a parte 9. Até mais.